Olá, ferrinhos. Eu sou o Rafael, sou gestor do podcast e eu venho aqui pedir para vocês uma ajuda em relação à situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver aqui na tela, estamos passando um QR Code e juntamente com a Samila Monteiro e com o Lula Brasil, pedindo qualquer valor, qualquer ajuda que vocês possam dar para ajudar as pessoas que estão passando por essa calamidade agora. Agradeço desde já e um bom episódio. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Maceno, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lohane? Tudo bom, Marcelo? Olá, ferrenhos. E hoje temos a honra de receber o Marcelo Faria. O Marcelo é CEO do ILISP, o Instituto Liberal de São Paulo, e coordenador do projeto Liberdade para Trabalhar. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Lohane? Tudo bom, Catarina? Olá a todos que estão ouvindo. Vamos falar sobre liberdade para trabalhar, né? Não só a lei de liberdade econômica, mas tem bastante tema aí para tratar. Marcelo, eu gostaria, para iniciar, que você explicasse para o pessoal o que significa liberdade para trabalhar e por que é tão importante para a economia e para a população em geral. O Liberdade para Trabalhar foi um projeto que surgiu quando nós percebemos que a lei de liberdade econômica, que foi sancionada em 2019, não estava sendo aplicada. Então, é a lei que tinha tudo para ser uma lei que não pega. Porque a principal parte dela, fora lá a parte de princípios, né, de dizer que o município adere aos princípios da lei de liberdade econômica, é a dispensa de alvará para atividade de baixo risco. Então, hoje no Brasil você tem 1.332 atividades, né, que se chamam quinais. Quem tem empresa sabe, né? Quando você tem um cartão CNPJ, você tem lá os quinais das atividades que você faz. E se o município e o Estado não dizem que dispensam determinado número de atividades, na prática a lei federal não vale. Eles continuam cobrando alvará de abertura, principalmente da empresa, né, de funcionamento. Então, quando a gente percebeu isso, que não estava andando nos estados e municípios, a gente criou esse projeto. Temos tido aí um resultado bem interessante, né? Vamos chegar em breve a 5 estados que avançaram com o nosso apoio, né, com Goiás, deve ser o 5º, e acho que mais de 200 municípios já, que a gente avançou a lei que avançaram com o nosso apoio, né? Ah, legal. E como que a gente consegue descobrir se no nosso município tá valendo ou não essa lei? E se não tiver valendo, o que a gente pode fazer para conseguir pressionar para essa lei passar a ser válida aqui? O município, ele pode fazer tanto via decreto, então apesar de a gente chamar lei, muitos municípios fizeram via decreto, ou seja, não precisa da Câmara de Vereadores, basta o prefeito fazer, ou via lei, aí via Câmara de Vereadores. O site do projeto tem a lista de todos os municípios, né? Todos os dados que nós temos no projeto são abertos, então as mesmas informações que nós temos, você consegue consultar no site, que é o liberdadeparatrabalhar.com.br. Então a gente tem, hoje está chegando aí 1.369 municípios no total que adotaram, né? Ou seja, não chega a 25% ainda, tem muito município para adotar. O Estado de São Paulo recentemente lançou um programa para avançar nos municípios, e aí tem avançado bem a questão da adoção da lei, mas não a dispensa de alvará, que ainda tem isso, né? Ele pode adotar a lei, mas depois tem que regulamentar a lei para dizer quais são as atividades que ele vai dispensar de alvará. E fora isso, tem outras questões que a gente sabe que existem, mas que a gente não enxerga ainda no projeto, mas a gente quer enxergar, que é a questão de viabilidade automática, ou seja, quando você vai abrir empresa, você fazer via sistema dizer se você pode abrir empresa naquele endereço ou não, né? Eles chamam isso de viabilidade automática. E aí chegar no nível de balcão único, ou seja, em 10 minutos você conseguir abrir empresa online, sem burocracia nenhuma. Esse é um nível que é muito maior ainda do que só a lei de liberdade econômica. A gente tem uns 50 municípios hoje no país que tem esse balcão único. O que eu tenho percebido em algumas cidades, eu trabalhei como assessora jurídica num município bem pequeno aqui da minha região, tem 5 mil habitantes, e eles fizeram, quando nós trabalhamos lá, eu e o meu sócio, ele como secretário de administração, nós fizemos a lei de liberdade econômica lá. Só que eu percebo uma coisa, o pessoal, eles acabam aproveitando da lei para colocar alguns jabutis, né? Então, assim, eles liberam, tiram a obrigatoriedade do alvará, mas eles acabam fazendo leis para aumentar a taxa disso, taxa daquilo, para que eles não percam na arrecadação.
Esse trabalho que vocês fazem, vocês levam o projeto pronto para o município? Como é que é? E depende do município. Tem alguns municípios que eles literalmente pegaram o modelo que está no site, né? O site tem modelo de decreto e projeto de lei, e adotaram. E tem município que não, que a gente tem que conversar, entender, porque isso envolve vários órgãos. Então, nível municipal envolve a dispensa de meio ambiente, envolve dispensa de vigilância sanitária, que normalmente é estadual, mas dependendo do estado não é do município. Envolve questão de bombeiros, que aí sim é estadual, mas tem alguns municípios que tem bombeiro municipal. Envolve arrecadação, como você bem falou, Lorraine. Então, tem município que tem medo de perder arrecadação, quando na verdade isso não acontece. Então, a gente enxerga hoje só a adoção da lei. A gente não enxerga ainda taxa e tudo mais, porque temos 5.550 municípios, 570 municípios no país, e então já é difícil monitorar uma lei. Imagina monitorar código tributário de cada município, né? Então, a gente pretende chegar nesse nível, mas a gente sabe que isso acontece às vezes, né? Ele dispensa a taxa de alvará e cria a taxa de fiscalização, para não perder a arrecadação. Ainda assim, para o empresário, eu falo isso porque eu pago taxa de fiscalização aqui na escritório, tenho uma empresa também, além do Instituto. Ainda é melhor você pagar uma taxa pequena e abrir rápido do que ficar um ano esperando o alvará. Então, é muito melhor, mas os municípios, tem municípios que enxergaram que é melhor você dispensar essa taxa, a empresa não ter que pagar a taxinha e crescer e pagar mais imposto, né, de outras formas, do que você ficar cobrando taxa de R$50, que o cara não paga, aí você vai acionar a procuradoria, vai acionar toda a burocracia para cobrar R$50 esse cara. Faz o menor sentido, né? Porto Alegre fez isso, por exemplo, aboliu a taxa de alvará de fiscalização. Como você falou, não faz o menor sentido, porque quem sustenta todo a sistema da prefeitura, dos políticos, dos funcionários públicos, são justamente os empresários e as pessoas que estão pagando imposto, né? E como que você vê essa alta burocracia excessiva, prejudica os trabalhadores, prejudica os empresários? Quem você acha que são os mais prejudicados nisso? E assim, você citou a lei da liberdade econômica, que assim, eu acho que todos os municípios deveriam adotar, porque como a gente falou, se você deixa de pagar, nem deixa de pagar, mas se a pessoa deixar de pagar uma taxinha pequena para depois o município sair ganhando com uma empresa com mais liberdade econômica, com mais empresas naquele município, todo mundo sai ganhando, né? Como que você acha que isso prejudica no final todas as pessoas, inclusive os funcionários públicos e todo esse sistema da prefeitura? A questão da lei, quando ela é feita via decreto, você não consegue mexer na taxa, né? Porque normalmente a taxa é uma lei, que é o Código Tributário. Sim. Então um decreto não pode alterar uma lei. E quando é feito via lei, também normalmente não se mexe em taxa. Então se deixa para mexer na taxa depois. Então a lei de liberdade econômica em si não necessariamente envolve a taxa. Agora, respondendo a tua pergunta, eu posso responder com 2 estudos que nós fizemos. Então, analisando justamente os municípios que adotaram a lei, e aí a gente viu, ele teve um aumento de 40% nos empregos gerados. Nossa, 40%. Teve aumento, antes e depois da lei. Teve aumento de demissões também, que é curioso, né? Mas faz todo sentido, porque você tem mais liberdade para trabalhar, você vai eventualmente errar, né? Então, também você vai ter empresas aí que vão abrir e vão fechar. Mas o aumento de demissões foi de 25%. Então, aí ainda tem um líquido aí de uns 15 pontos percentuais, né? E de abertura de empresas, que a nossa tese é que a lei favorecia, sobretudo, o informal, né? Quem já está empreendendo, mas não tem o CNPJ, porque tem medo da burocracia, e o cara mais pobre tem muito medo disso. Sim. Em média, foi 89%. Nossa. Então, 89% em média de empresas abertas novas. E de continuidade de empresas também foi 65%. Então, também porque a dispensa de alvará também vale para as empresas que já atuam, né? Quando você define as atividades econômicas, se aquela empresa está dentro daquela atividade, independente se ela já está existindo ou não, ela é dispensada de alvará. Então, beneficia todo mundo. E todas essas informações a gente pode encontrar no Liberdade para Trabalhar. Está tudo lá no site. Legal. E aí a empresa que já existe, ela não precisa pagar aquela taxa para renovar o alvará ano a ano, né? Que ela acabava tendo que fazer geralmente, né? E eu percebo que as cidades, muitas vezes, que têm essa resistência contra promulgar a lei, a executar essa lei de liberdade econômica, que eles não entendem essa cadeia que você comentou. Se você tiver mais empresas na cidade, você vai ter mais pessoas gastando e consumindo na cidade,
Então, vai ter uma arrecadação maior, vai ter um número maior de pessoas, até o aluguel, eu entendo que diminua, porque às vezes isso afeta na questão de construção, afeta na questão de pessoas vindo morar no município, que nem ali em Erval Velho, que era o município que eu tinha comentado antes, graças à Lei de Liberdade Econômica, nós tivemos esse aumento, e também conseguimos aumentar a questão do distrito industrial, porque até, se você puder explicar, a Lei de Liberdade Econômica, ela não trata apenas da extinção do alvará, né? Ela abrange outras facilitações também para quem quer empreender isso? A lei normalmente, dependendo do município, ele entra em outras questões, como plano diretor e lei de zoneamento. Em geral, não. Mas tem município, por exemplo, que para adotar a lei de liberdade econômica, ele teve que alterar o plano diretor antes. Nossa. O plano diretor dizia que era obrigação do município exigir alvará de todo mundo. Então, né, se o plano diretor está dizendo isso, ele teve que alterar o plano diretor para depois fazer a lei de liberdade econômica. Então, tem um impacto aí, de fato, em várias outras áreas. Né? Porque se o município realmente adotar o princípio de lei de liberdade econômica, ele vai ter um plano diretor mais simples, vai ter uma lei de zoneamento que não vai proibir empresa de abrir determinado lugar, como São Paulo, aqui que determina, a cidade de São Paulo teve atualização recente, né, de planos diretores de lei de zoneamento. Até melhorou um pouquinho, ficou menos pior, né? A questão de onde você pode subir imóveis. Então, a cidade que tem uma demanda absurda por imóvel e você tem um plano diretor e uma lei de zoneamento que limita onde você pode construir imóvel. É ridículo. Então, não faz o menor sentido. Sim. Você tem isso, tem um lobby gigante, né, muito forte contra expandir, principalmente a associação de bairro, né? A gente tem bairros aqui, por exemplo, que você não pode subir um prédio. Sim. E normalmente são os bairros mais ricos, né? Porque no bairro do pobre, tudo bem você subir prédio. Agora aqui, não, perto da minha mansão, não pode. Então, tem muitas questões aí que envolvem lei de liberdade econômica que vão além do alvará de fato. Mas a lei, normalmente, de liberdade econômica não abarca essas questões. Aí você depende de outras leis e depende muito de vontade política, a verdade é essa. 90% do nosso trabalho, a gente fala aí com muitos municípios, né? No nosso CRM, a gente está batendo 1.000 municípios, já que a gente falou. 90% é vontade política. Se o prefeito quer, faz. Sim. A verdade é essa. Se não quer, faz corpo mole, vamos discutir com a equipe técnica, vamos ver com o secretário. Então, é complicado. Né? Sim. Inclusive, a gente entendendo isso, a gente deve lançar a campanha em julho, porque depois, no final de junho, esquece, né? Não tem mais mudança legislativa nenhuma no município por causa de eleição municipal. Então, entendendo que essa é uma questão de vontade política, a gente vai ter uma campanha de monitorar, né? As próprias pessoas vão se inscrever e divulgar os candidatos que apoiam essa pauta. Então, que apoiam liberdade de trabalhar, que apoiam liberdade econômica, que apoiam menos imposto, ou menos manter a quantidade de impostos. Então, justamente para divulgar quem apoia essa pauta e, né, ter mais gente eleita e de liberdade. Sim. Uma coisa que eu penso é que não importa a ideologia da pessoa, todo mundo diz defender o mais pobre, querer diminuir a pobreza. Isso é uma coisa de que tanto da direita quanto da esquerda querem esse objetivo. A diferença é como alcançar o objetivo. E eu vejo pessoas mais à direita, eu não gosto muito de termo direita e esquerda, mas é o que a gente acaba usando, né? Pessoas mais à direita trazendo essa pauta de liberdade econômica, de aumentar a geração de emprego e gerando mais riqueza, a gente consegue diminuir a pobreza, enquanto do outro lado fala em distribuir a pouca riqueza que a gente tem, como se isso fosse aumentar a riqueza e não deixar todo mundo mais pobre. Como que você explica para uma pessoa os benefícios da Lei de Liberdade Econômica, que eu vejo que é um assunto um pouco mais técnico, e outra dúvida também que surgiu enquanto você estava falando, Marcelo, quais são os argumentos contrários à Lei de Liberdade Econômica? Porque eu não consigo imaginar muito o que a pessoa diria para, não, vamos diminuir a liberdade econômica na minha cidade. Como que é feita, como que a gente divulga isso e qual é o argumento do outro lado? Para divulgar não só a lei de liberdade econômica, mas o princípio de liberdade econômica em geral, né, eu vou te dar um exemplo de uma palestra que eu fiz faz um bom tempo, uns 6, 7 anos, numa escola no EJA, que é o ensino de jovem adulto, né, o supletivo, para quem conhece o termo antigo, né, então são pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite, na periferia aqui de São Paulo, no Grajaú, e cheguei lá, né, eu e mais uma outra pessoa, e na minha fala
eu abri minha fala porque eu vi que tinha uma cantina lá que tinha um Guaraná e um salgado por R$5. Aí eu abri a fala dizendo, olha, eu vim aqui porque eu defendo que o Guaraná e o refri custem R$3. Pronto, só isso eu já ganhei a atenção das pessoas. E daí você fala, não, porque eu defendo liberdade econômica, eu defendo menos imposto, boa parte desse valor que você está pagando vai para pagar imposto, independente de quem está cobrando, se é o governo A, B, C ou D, vai para pagar imposto. E daí você vai abrindo a cabeça das pessoas, falando, não, realmente isso faz sentido, né? Por que eu vou pagar imposto para voltar uma parte se eu posso ficar com dinheiro no bolso? E isso, a questão financeira pega muito, principalmente para o pessoal mais pobre, né? Sim. Então, a gente está vendo agora a discussão aí de reforma tributária, tem uns argumentos ridículos. Tipo, o pessoal comemorando que, olha, vamos ter mais impostos para ultraprocessados em nome da saúde. Sim, mas o ultraprocessado é industrializado para o mais pobre compra. Exato. Porque ele consegue comprar, é o mais barato. Então, você está comemorando, basicamente, você vai subir o preço de comida de pobre. Né? Porque não é todo mundo que pode pagar R$10 no pão integral orgânico. Sim. Então, tem umas questões assim bizarras. A segunda pergunta, tem uma oposição à lei, vem do mundo jurídico. É o único lado que a gente viu, inclusive a gente tem uma pessoa agora fazendo um estudo que a gente vai publicar, analisando a lei do ponto de vista jurídico, para defender a lei. Basicamente, tem uma oposição muito grande da parte meio ambiente. Meio ambiente no Brasil, a parte burocrática é um câncer. Um câncer. O cara não está ali para defender meio ambiente, ele está ali para burocratizar em nome do meio ambiente. Para multar pessoas, né? Exatamente. Porque você fala de lei de liberdade econômica, você fala de atividade de baixo risco, é o cara que é sapateiro, que presta serviço, tem um comércio pequeno. Não é um cara que tem um grande impacto ambiental. Mas a gente tem casos aí em estados do meio ambiente sendo totalmente contra. Porque vai piorar o meio ambiente. Pô, como assim, sabe? Então, a oposição normalmente vem da área jurídica, e aí dentro dos governos, boa parte das vezes vem do meio ambiente. Ironicamente, a gente tem visto pouca resistência da vigilância. Então, a vigilância sanitária ela é bem favorável assim, à lei. Ela só me deixa aqui meus 100 quinais de alimentos, bababá, que eu quero continuar verificando, o resto, para mim, tanto faz. Né? Então, a vigilância raramente tem alguma objeção, e tem alguns estados, aí não falando de município, que os bombeiros, às vezes, são a oposição. E também tem a questão burocrática do bombeiro, para ter o alvará do bombeiro, quem já tentou ter um alvará de bombeiro sabe que pode demorar anos, cada vez que o bombeiro vai no prédio, você tem que pagar, né? E aí ele arranja uma coisa nova para você fazer no prédio, então é bem difícil, às vezes, mudar a questão dos bombeiros. Mas ainda assim, a maioria dos estados já adotou a lei. Hoje a gente tem, acho que uns 9 ou 10 estados que não adotaram a lei ainda. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Quais são os argumentos jurídicos que o pessoal utiliza para tentar barrar a lei? Principalmente a questão de que, olha, a burocracia não pode, a redução da burocracia não pode estar acima da segurança, né? Porque as pessoas, o argumento nunca é eu quero mais burocracia porque isso me favorece. Sim. O argumento sempre não, eu estou defendendo o meio ambiente, estou defendendo a segurança das pessoas, estou defendendo que as pessoas não sejam envenenadas com comida estragada. Então, é sempre um argumento indireto, né? Nunca é a verdadeiro argumento, que eu lucro com a burocracia, eu não quero que a burocracia diminua. Então, normalmente é isso. Normalmente se tem um verniz de ter uma preocupação com o meio ambiente, ou com alimento, alguma coisa, ou com segurança das pessoas, e aí você usa isso para criticar a lei, que ela reduz a burocracia. Algumas cidades que a gente conversou sobre a lei de liberdade econômica, a barreira que eles tinham encontrado era pela questão, eles eram sinceros em dizer que eles não queriam promulgar a lei por conta da arrecadação.
que tem cidades que eles não queriam aprovar a lei porque a arrecadação, segundo eles, diminuiria demais e tal. Até apresentaram alguns estudos orçamentários que teriam um impacto grande na cidade, a questão dos alvarás, e acabou que no final eles conseguiram a aprovação da lei, e hoje, se você for analisar, como você falou antes, a receita do município ela aumentou, porque tem mais geração de empregos e todas aquelas coisas que nós falamos antes, né? Qual que é a tua opinião, Marcelo, a respeito dessa liberdade para trabalhar e da relação dos ambulantes? Eu peço isso porque eu vejo muita resistência das cidades menores, que tem a questão do comércio local, das CDLs e tudo mais, contra essa liberdade dos ambulantes, do cara que é vendedor de torrone, mandolate, desses itens, tipo meia, cinto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tu acha que esse cara também tem que ter essa liberdade para trabalhar irrestrita? Assim, a questão da arrecadação, a gente está até fazendo um estudo, está até meio parado, a gente vai retomar para lançar, analisando justamente a arrecadação dos municípios que adotaram. O dado assim que a gente tem cru é que teve um aumento de 10%. Então, que já cairia por terra a história de que eu perco a arrecadação. Sim. Por causa daquele dado anterior, né? Se eu tenho 89% mais empresas abrindo, eu vou ter mais arrecadação. Ainda que eu não cobre taxa, eu vou ganhar com ISS, com, sei lá, IPTU, às vezes, que vai mudar, vai virar um comércio, aí troca IPTU. Então, a gente não vê um problema com isso. Em relação ao comerciante, tem muitos municípios que são críticos ao MEI, né? Porque o MEI, como é feito direto com a Receita Federal, o município depois ele tem dificuldade para bloquear esse cara, né? Então, tem município que cria dificuldade para o MEI, que diz que não vai adotar a lei de liberdade econômica por causa do MEI, porque o KNAI lá vale para todos, independente se você é MEI, se você é microempresa, se você é uma empresa média, desde que você esteja no critério, a atividade é dispensada de alvará, né? Então, tem alguns municípios que têm alguns problemas com o MEI, assim, que a gente já tem visto, que eles comentam, mas eles não podem fazer muita coisa, a verdade é essa, né? Então, aí eles tentam pegar pela questão do comércio legal, estão vendendo produto pirata, aí que já cai em outra história. Mas pegar o comerciante ambulante, se ele tem um MEI, é mais difícil pegar só porque ele está fazendo comércio na rua. Então, a prefeitura tem que inventar alguma regra para conseguir fazer isso. Porque tinha algumas cidades que elas tinham feito a lei de liberdade econômica para excluir, extinguir os alvarás, mas elas continuavam com o alvará de ambulante. Que daí o cara que chegava na cidade tinha ali o MEI dele, mas para trabalhar na cidade ele precisava ir até a prefeitura e pedir o alvará de ambulante, que tinha uma cidade aqui do lado que era R$400 o alvará de ambulante. Então, tipo assim, é totalmente você impedir que a pessoa trabalhe. Isso, é assim que a prefeitura dificulta, né? Porque ele consegue justificar, mas R$400 nem é tanto assim, mas para uma pessoa pobre é bastante dinheiro, né? R$400, se você pegar um papel para dizer que você pode trabalhar, ela não vai pegar o papel e vai ficar trabalhando ilegal. Sim. Que é justamente quem criou a regra quer, porque eu consigo controlar esse cara, né? Então, o ideal é você regularizar todo mundo, né? Todo mundo ter lá o seu CNPJ, MEI e tudo mais. É porque é bom para a pessoa, né? Tem acesso, se ela começar a crescer, ela consegue pegar um crédito no banco, sim, consegue ter um cartão de crédito um pouquinho melhor. Então, é bom para a pessoa também, quando ela se formaliza. Sim, é bom para a pessoa. Paga menos imposto, né? Porque se ela for, dependendo de quanto ela vender, né? A pessoa física, ela paga 27,5%. De imposto de renda, dependendo do nível de faixa dela de rendimento, né? O MEI você não paga, né? Você paga R$70 por mês e acabou, né? Então, tem uma diferença grande aí. Sim, e todo mundo sai perdendo com isso, porque quanto mais barreiras você cria para os indivíduos, menos a pessoa vai se regularizar, e aí o município também deixa de ganhar com isso, deixa de atrair investimento, deixa de atrair emprego, e se você aumenta os empregos na cidade, a cidade fica mais rica, a prefeitura também arrecada mais. No final é mais uma luta, assim, vamos dizer. Não, porque eu vejo muito isso também do outro lado, dizer, é os ricos contra os pobres, mas não é. É toda a população que paga imposto contra aqueles que recebem o imposto, né? Contra quem tá lá sugando o Estado contra o público. indivíduo, né? Exatamente. E é o que eu acho esse discurso um pouco difícil de trazer para as pessoas.
Porque a pessoa que acorda cedinho pra ir trabalhar, chega em casa à noite, só quer, assim, paz na vida, não quer encheção de saco, não tem tempo pra essas coisas, acaba que esse discurso mais fácil, mais simplista, ganha essa pessoa. Ah, você tá sendo ajudada, olha, você tem um SUS, você tem qualquer coisa de graça que o governo tá... Só que a pessoa não percebe que pra o governo dar qualquer coisa de graça, ele tirou antes dela. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa mostrar. Ah, você tá ganhando alguma coisa de graça? Tudo bem. De graça você pagou, olha, R$1.000 por isso. Toda vez que você vai comprar arroz, tem imposto. Toda vez que você vai pagar uma conta, tem imposto. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer mais para a população, essa conscientização mesmo, para a gente poder correr atrás e cobrar os governantes e se movimentar nessa direção, que é o único jeito do país ir para frente. A gente está estagnado há muito tempo. E em relação, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, né? Pra você pegar a sua bola de cristal aí. Você acha que a gente consegue avançar isso nos próximos anos? Ou por causa desse novo governo vocês viram a dificuldade de aumentar em relação a isso? Tem duas questões, né, na verdade. Eu acho que é um problema que nós liberais temos, que a gente meio que começou a mudar isso com esse projeto, e faremos mais projetos nessa linha, né? Já temos um segundo projeto agora planejando para fazer. É mais difícil você explicar coisas abstratas. Sim. Ainda mais num país que boa parte das pessoas tem um nível de compreensão bem baixo. Sim. Então, é muito mais fácil você explicar para a pessoa que eu quero que você trabalhe sem precisar de um alvará, do que explicar a liberdade econômica. Por isso mesmo que o nome do projeto é Liberdade para Trabalhar e não Liberdade Econômica. Porque é muito mais difícil você dizer que é contra a liberdade para trabalhar também. Então, o nome faz uma diferença enorme, muitas vezes, de como você se comunica. E a esquerda é muito boa nisso. Sim. Então, de adotar nomes, é quase o 1984, né? Censura à democracia, liberdade à escravidão, enfim. Então, eu acho que quando você adota um discurso mais concreto, que muda de fato a vida da pessoa, fica mais fácil, inclusive, para eleger mais gente. Então, por exemplo, a pessoa que está lá no transporte público, fala, mas por que só tem uma empresa de ônibus na cidade? Tem vários municípios, né? Meu município natal é um, só tem uma empresa de ônibus. Por quê? Por que não pode ter a prefeitura permitir que outras empresas atuem, né? Porque hoje tem, inclusive, decisão do STF dizendo que é constitucional você ter uma permissão. Você não precisa mais ter uma licitação de concessão de transporte público como empresa. Não. Se o município que quiser, se o prefeito não tiver muito amor à vida, porque é um vespeiro, ele pode permitir que qualquer empresa atue. Ele cria os critérios e emite uma permissão para atuar. Então, aí pode ser van, pode ser transporte escolar, pode ser ônibus, micro-ônibus. Então, por que tem que ter só uma empresa atuando na cidade? Né? E aí você começa a falar uma coisa mais concreta para a vida das pessoas. Né? Sim. Então, aí fica mais fácil de você convencer as pessoas, que é o que a esquerda faz muito bem. Então, ele não vai te falar, não, eu defendo socialismo. Vai falar, não, eu defendo o benefício, olha, mais um benefício para você, né? Mais dinheiro no seu bolso, a picanha é barata, companheiro. Né? Aí tá vendo a picanha que tá vindo aí, é muito barato. Né? Então, é isso, né? O discurso tem muito a ver com isso. Aí, para os próximos anos, depende muito da eleição desse ano. Então, as pessoas pensam muito em Brasília, em eleição 2026, mas a eleição 2026 começa agora, esse ano. Porque é o prefeito e vereador que vai fazer campanha depois. Então, se você tem mais pessoas que defendem essa pauta, que foram eleitas com essa pauta, a chance de você ter mais gente em Brasília depois que defende essa pauta é muito maior. Então, é por isso mesmo que a gente vai fazer essa campanha aí de divulgar quem apoia essa pauta. E como vocês bem falaram, independente de partido. A grande sacada também é essa. Né? A gente tem um partido que é mais liberal, mas não necessariamente tem que apoiar só candidato desse partido. Muito pelo contrário. Muitas vezes, os prefeitos que mais andaram essa pauta de forma mais rápida eram prefeitos assim de partidos centrão, né? Não tem nenhuma ideologia definida, mas o cara entendeu que, olha, aquela frase do Friedman, né? Você precisa fazer com que o político ruim, entre aspas, entenda que é uma pauta boa, né? E não ter só mais políticos que defendam essa pauta. Então, a gente tem prefeito aí que em 2 semanas ele implantou a lei. Então, é só vantagem. E daí ele entendeu que era vantagem para ele, né? Não só, entendeu que era vantagem, fez marketing depois em cima disso. Olha, estou garantindo mais liberdade para trabalhar para os empreendedores, ótimo.
continue assim, pode fazer campanha. Pode ser o cara do PSOL, se ele achar que é bom, é que não vai acontecer. Né? Mas se ele achar que é bom, beleza, implanta a lei, aí a gente tem o nosso apoio para implantar a lei. A gente vai discordar de todo o resto, mas nisso estamos juntos, né? Então é isso. Que o resultado para a população é bem maior, né? Seguindo nesse assunto, em relação aos motoristas de aplicativo, essa movimentação do governo contra a liberdade deles para trabalhar, você acha que isso trouxe a consciência da população que essa burocracia, essa regulamentação é prejudicial? A gente inclusive teve, o ano passado a gente fez um fórum, né, Fórum Liberal, faremos agora outro em junho, né, em São Paulo, e tivemos um debate lá no ano passado justamente sobre a questão de regulação de aplicativos. Tinha um representante lá dos motoristas, e ele basicamente falou, não, a minha categoria não quer regulação, o cara quer ser livre. Ele quer ligar o aplicativo na sexta-noite, trabalhar até sábado de manhã, desligar e curtir a família dele e ligar de novo na segunda. Ele não quer CLT. Imagina, um motorista de aplicativo, 8 horas, carteira assinada, Uber, né, dizendo que, olha, agora você só trabalha com Uber. É terrível, né? O governo não fez isso, né? Ele não botou uma CLT. Ele botou uma CLT disfarçada. Seria um MEI, não seria um CLT, mas tem que pagar sindicato, tem que pagar INSS, mais caro do que o MEI. Então, é uma CLT disfarçada. Né? E aí os motoristas entenderam isso, então, por isso que eles são muito contra, com razão, né? É só falar com qualquer motorista de aplicativo. Né? O que ele vai querer? Pagar mais imposto para o governo. Basicamente isso. Do jeito que eu tô, tá bom. O que o governo quer é que eu pague mais imposto, pague mais INSS, que tem um piso mínimo para o aplicativo me pagar por hora. O que vai acontecer, óbvio, o piso vira teto. Então, o aplicativo vai transformar aquilo em teto, bateu isso aqui, eu vou mandar corrida para o outro. E aí, quando esse cara voltar a ter uma hora livre, eu mando para ele de novo. Então, não faz o menor sentido. É típico de um governo que... a gente se popularizou esse termo no conceito errado, né, que é vindo da esquerda, mas no conceito trabalhista é um governo literalmente fascista. Né? Defende se intrometer na vida do trabalhador. É mais sindicato, mais regulação, mais governo, é isso. Né? Fascismo é isso. E você percebe que a preocupação deles não é com o trabalhador, porque os caras estão gritando, manifestando que eles são contra essa regulamentação e eles estão enfiando a goela abaixo, né? Não se importam com isso. Isso, exatamente. E essa questão, aqui nós temos alguns aplicativos que não é Uber, mas tem outros nomes, e a cidade, os municípios aqui da região, eles estão fazendo leis municipais para regulamentar os aplicativos, que também cria vários entraves, várias burocracias. E aí eu fui na Câmara de Vereadores conversar com alguns vereadores para entender o porquê dessa lei e tal, do projeto, e eles me explicaram que é porque os taxistas da cidade estavam pressionando os vereadores que eles votaram para que eles fizessem uma lei também para prejudicar os motoristas de aplicativo. Porque qual que é a justificativa do taxista? Eu tenho que ter o carro com o ano tal, eu tenho que pagar a taxa tal, então por que eles não precisam ser obrigados a fazer isso também? A nossa mentalidade, a mentalidade da maioria das pessoas está muito errada. Ao invés deles pensarem, eu vou tirar toda a burocracia, vou lutar para tirar a minha burocracia, todos os entraves, vou lutar para que seja facilitado o meu trabalho. Não, eu vou lá criar regra para prejudicar o outro também. Ao invés de eles quererem facilitar a vida deles, eles querem criar obrigação para os demais, né? E eu vejo que isso também é um lobby gigantesco dos taxistas e é totalmente prejudicial. É porque, na verdade, ele não quer mais liberdade, ele quer menos concorrência. É por isso que ele quer mais burocracia para o outro. Então, e aí, inclusive, dependendo da lei, é um trabalho que a gente não faz ainda, mas a gente pretende fazer, é uma lei que dá para entrar com uma ação dizendo que é inconstitucional, né? Até porque tem aí lei de liberdade econômica, tem a própria Constituição, tem um artigo falando de liberdade econômica, então, dependendo dos critérios que a lei determinar, e não tem lei federal determinando esses critérios, dá para impugnar a lei municipal. Mas acontece muito isso, né? Esse lobby de quem quer manter o privilégio aí no município. Aqui em São Paulo, por exemplo, aconteceu muito isso, né? Tinha 2 representantes dos taxistas, nossa, era um terror aqui. Aí, como cresceu muito o aplicativo, hoje só consegue eleger um. Não consegue mais eleger 2 representantes de aplicativo. Aí entrou um representante aplicativo.
Não consegue eleger mais 2 de taxista. Né? Entrou um de taxista e um de aplicativo. Aí o de aplicativo começou a defender mais regulação também. Falei, pô, mas não é possível. Não dá para entender, bicho, um negócio desse. Então, é isso, né? Na verdade, é o que falta a defesa de quem não está interessado, né? Sim, exatamente. Na questão diretamente, mas que é o mais afetado, que é todo mundo, todo o resto. É a população. Sim. As corridas vão encarecer, né? É a questão do direito difuso, né? Então, quando você tem um direito que afeta muita gente, o lobby que afeta pouca gente é muito maior do que o direito difuso de milhares, milhões de pessoas que não têm uma representação. Então, o lobby de pouca gente acaba vencendo a batalha. Mas no caso dos aplicativos é mais difícil, né? As pessoas gostaram do aplicativo, então muito difícil voltar atrás. Pode criar alguma dificuldade ali, mas voltar atrás é muito difícil. Sim. Eu escrevi até um artigo essa semana sobre isso, protecionismo econômico e por que ele prejudica principalmente o trabalhador, né? E eu acho engraçado, assim, essa questão, porque quanto mais a gente cria a regulação, mais cria-se barreira contra a concorrência. É justamente a concorrência que faz os preços caírem, que aumenta o emprego, que melhora a vida de todo mundo. E é tão sem sentido a pessoa que pede mais regulação, e quando você vai ver justamente o que a Lohane estava falando, é justamente o outro lado, que a outra empresa que já está bem estabelecida no mercado, que está pedindo regulação para dificultar que novas empresas entrem no mercado. E aí você citou, Marcelo, essa questão de como é difícil porque a gente tem que se mobilizar mais, né, essas pessoas que são a favor da liberdade para fazer alguma coisa. E aí eu queria perguntar, queria que você falasse um pouco mais sobre a liberdade para trabalhar. Quem quiser ajudar, fazer alguma coisa ativa, quem estiver assistindo, em relação a essa pauta, você citou também que vai ajudar candidatos, quem for de motorista de aplicativo, como que entra em contato com você para poder se mexer e como que pode ajudar, né, esse movimento. E você citou também um evento que vai ter agora em junho, queria que você falasse também um pouco mais sobre o evento, como que a pessoa consegue participar, consegue ir lá para, né, conversar com vocês e tudo. Quem quiser ajudar, a gente tem essa pegada cada vez mais de pautas práticas, né? Então, esse segundo projeto, por exemplo, que eu mencionei, será em favelas. Então, a gente vai fazer CEP digital em favela, a gente tem falado já com alguns parceiros para permitir que as pessoas tenham um CEP, ainda que não seja um CEP dos Correios, é um CEP que é válido para o cara receber correspondência em casa. Eu não sei se as pessoas sabem, quem está na favela não tem um CEP, então não consegue receber as coisas em casa. Sim. É básico, né? Que a coisa assim que você acha, mas todo mundo deve ter CEP. Não, o cara da favela não tem endereço, logo ele não tem CEP. E barra um monte de coisa. Ele não consegue receber encomenda em casa, tem que mandar para casa de um amigo, do asfalto, né? Como o pessoal chama às vezes. Não consegue mandar, sei lá, tem caso de ambulância que não consegue no lugar, porque não existe a referência para ambulância. Eu moro perto da casa amarela, do lado da verde. Ele tem que ter um código, precisa saber onde que é. Então, é uma série de questões que afetam. Tem algumas empresas que fazem isso hoje, mas a gente quer trabalhar em parceria com elas, né, para ampliar esse projeto delas. E aí tem outros projetos que devem sair aí uma semana que vem, que eu não vou deixar surpresa. Online, esse é online, então todo mundo vai saber, vai poder participar. Conta um spoiler aí pra gente. Spoiler é esse. Spoiler é uma plataforma nova que a gente vai lançar. Legal. Mas eu acho que pode falar. O ILISP tem os contatos no Instagram, Facebook, o próprio site tem o nosso contato lá, né? Para entrar em contato com a gente é bem acessível. Responde todo mundo que entra em contato, seja para, quero ajudar no projeto, quero ter uma ideia de projeto. A gente só não tem muito dinheiro, né? Mas ideia a gente tem bastante aqui. Então, quem quiser pode ajudar. E o fórum será 11 e 12 de junho, Mackenzie. A gente já tem algumas pessoas confirmadas, que a gente vai anunciar aí nas redes sociais também. Deltan, Moro. Estamos confirmando o Tarcísio para dar um prêmio para ele. Não confirmou ainda. Rafael Lima já confirmou, Marina Helena, que vai ser pré-candidato novo, deve ir também. Tem um pessoal bom aí que deve ir. Bacana. E aí também estará nas redes sociais nossas próximos dias. Todas as redes é Liberdade para Trabalhar? Não, a rede é do ILISP. Liberdade para Trabalhar não tem rede social. É só colocar ILISP que vocês encontram aí. Em qualquer rede. Estamos até no TikTok, só não podemos anunciar no TikTok, ele proibiu. A rede chinesa não é muito fã de pagar anúncio para anunciar coisa liberal, não sei por quê. Por que será?
Por que será, né? Mas eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem de levar a liberdade, tirar a liberdade do campo das ideias, que é muito importante também, para a prática das pessoas. Eu acho que é mais fácil da gente atingir as massas. Como você falou, levando a possibilidade da pessoa ter um CEP, levando a possibilidade da pessoa abrir o comércio dela ali, o salãozinho de beleza, sem precisar de um alvará, do que às vezes a gente fica muitas vezes preso em clubes do livro, né? Então eu acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem da prática e eu acho que tem que ser um trabalho que tem que ser difundido no país inteiro, né? Foi o que a gente entendeu. O Ulisses, por muito tempo, foi mais um instituto liberal que aquilo. Fazia palestra, fazia post em rede social, a gente tinha muita rede social nossa, o Facebook era muito grande, né? A gente tem mais de 200 seguidores até hoje, mas o Facebook praticamente morreu, né? Pouca gente usa, hoje é mais o Instagram. E aí a gente notou, depois de um tempo, na verdade na pandemia, que faltava ter essa pegada de, pô, beleza, né? Um monte de gente fazendo evento, falando sobre liberdade, mas quem está fazendo alguma coisa na prática, né? Para mudar as coisas. E aí, por uma coincidência, a gente acabou caindo na questão da Lei de Liberdade Econômica e começamos esse projeto. E tem ido bem, tem outros projetos aí para fazer, tem várias áreas, né, para mexer no país, não falta problema no Brasil, então não falta projeto para fazer também. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. E acho que a questão também é não se desanimar por uma derrota ou outra. Porque a gente sabe que esse governo é contra a liberdade, né? Vamos falar com todas as letras. E quanto mais a gente se acomodar, ficar só na indignação, mais eles ganham. Quem é pago para acabar com as nossas liberdades está sendo pago, está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, lutando para acabar com a liberdade de cada indivíduo, de cada pessoa que paga imposto. E a gente precisa estar batendo de volta. Eu vejo muitas pessoas desanimadas, mais esse ano passado, com a vitória do Lula, com essas ações do STF, desistindo, querendo sair do país. Mas eu vejo também o outro lado. Eu acho que se eles estão desesperados, eu vejo muito essa atitude do Lula, do STF, estão batendo cada vez mais, estão ficando impopulares por causa disso, é porque a gente está incomodando. 10 anos, 20 anos atrás, não tinha esse movimento pró-liberdade tão forte. E quanto mais a gente incomoda, mais a reação natural é que eles batam. Mas isso mostra que a gente está indo pelo caminho certo. Acho que essa é a mensagem, é não se desanimar e continuar batendo e saber que quanto mais a gente incomodar, mais eles vão bater de volta. E isso é um bom sinal, é uma coisa boa. E participar, ir nos eventos. Eu vejo... a gente foi no Fórum da Liberdade e eu vi algumas pessoas comentando, mas legal, a gente fez o fórum, e aí? E agora? Quais ações concretas? Mas só de você ter o fórum, ter esse encontro entre pessoas que defendem a liberdade, isso, nossa, é um avanço, assim, gigantesco. Eu acho que motiva as pessoas a fazerem mais coisa, a levarem informação, porque esse é o primeiro passo, né? Levar informação para as pessoas que acham que tá tudo ok, que não tem problema nenhum, que estão dormindo, né? Que acham que nosso país está tudo certo. Então, acho que movimentos como o Liberdade para Trabalhar, o ILSP que você comentou, são essenciais, assim. Acho que a gente precisa de mais pessoas participando, mais pessoas falando. Então, todo mundo que estiver assistindo, entra lá, vamos, sabe, porque a gente tem que fazer mesmo, sabe? Ajudar e divulgar essas ideias. Nem que seja uma divulgação de um vídeo, mandar para um amigo. Eu acho que a gente precisa se mexer mais. Eu vejo muito do nosso lado, assim, que defende liberdade, um pouco parado, um pouco desanimado. Não, é agora que a gente precisa se juntar e bater mais forte. E como você falou, Marcelo, acho que 2024 vai ser muito importante para 2026. As pessoas estão subestimando isso. Você não vê a gente, tanto na internet, nas mídias, principalmente de pessoas de direita, que defendem liberdade, falando sobre a eleição esse ano. Eu acho que a gente não pode perder esse ano. Esse ano vai ditar 2026. Aí, 2026, a pessoa vai vir e falar, putz, a gente perdeu, olha. Tudo bem, mas o que você fez em 2024 para ajudar? Então, agora é a hora. E aquilo, né, Catarina? Pegando o gancho, alguns ganchos que você deixou, né? Essa questão, eu também sentia muito isso, né? Eu fui no evento, fui no fórum, estava lá no fórum também. Beleza, né? E agora? Então, assim, a gente meio que está criando o e agora, né? Beleza, Sim. Agora a gente vai fazer tal coisa, vamos atuar em tal coisa. Bacana. A plataforma que a gente vai lançar também tem muito a ver com isso. E político tem medo de uma coisa só, na verdade. O que é? Uma pergunta? Não se preocupa político.
Reeleição, Qual né? pergunta? Eleição, é voto. Eleição. O político quer é voto. O Friedman Então, fala isso, né? As prioridades, a primeira é... prioridade é a eleição, a segunda é a Segunda reeleição e a terceira ninguém sabe. A terceira, seja qual for, está muito abaixo das duas primeiras. Exato. Sim. Então, assim, se você tem uma eleição que... Isso já é um recado para o governo federal, né? Então, por exemplo, você tem uma eleição com muita gente defendendo liberdade, seja liberal, libertário, conservador, com aspas, sem aspas, enfim. Tem os conservadores com aspas. Né? Eu gostei dessa. Tem a galera que é só no discurso, né? Depois tá lá votando junto com o governo Lula. Tem muito disso. E dizendo que é pela moral e bons costumes. Não, esse ano é que a gente vai ver. Gente que se diz de direita... Enfim, mas faz parte. Tem uma frase muito boa, né? Que eu até usei aí nas redes sociais ontem. Não no Elisp, né? Na caneta. Do Reagan, né? Que quem concorda 80% comigo é 80% meu amigo e não 20% traidor. Sim, exatamente. Então, uma coisa que a galera mais à direita, digamos assim, ainda não entende, né? Então, ainda assim é melhor ter esse cara conservador com aspas do que ter um cara do PT e do PSOL. Com certeza. Entendeu? Exatamente. Então, ainda assim, se precisar, faço campanha para esse cara, não tem problema. É o menos pior sempre. É o que tem para hoje, né? Exatamente. É o que tem para hoje. E aquilo. E 2026, o que mais preocupa o lado de lá, e isso foi uma notinha que saiu, acho que no Globo, nem é a eleição presidencial. É a eleição do Senado. Sim. Sim. Porque o Senado serão 2 vagas. Então, ele vai reformar 2/3 do Senado. Isso é muito importante. Se tiver maioria de direita, tu pode ter o Lula presidente novo. Tu não vai conseguir governar, amigo. Tu não vai aprovar nada. E se você botar como critério para divulgar o cara que vai ser candidato, defender impeachment de ministro do STF, que foi exatamente a notinha que saiu. Alexandre de Moraes preocupado com a eleição do Senado 2026. Sim. Por que será que querem censurar as mídias, né? E assim, é importante inovar essas cadeiras do Senado, porque daí você não coloca a gente de novo com o rabo preso com o STF. E não só, começa em 2024 também, porque às vezes você elege um cara que é vereador, que é muito bom com detona, o cara sai para Senado e ganha. Exato. E tem uma base também, né? Cria uma base. Então, o cara que vai ser eleito vereador e prefeito, ele vai ser eleito com o apoio de um deputado federal, com o apoio de um deputado estadual, de um senador. Se esse cara consegue eleger um cara nosso, né, que apoia parte das nossas pautas, pronto, já é um cara que vai apoiar ele depois, que depois ele vai virar senador. Tem vários aí deputados federais que têm toda a chance de virarem senadores. Com certeza. Então, o grande medo é esse, né? É sempre o voto, é sempre a perda do poder. E aí, quando você trabalha com a política real, que a gente acaba fazendo, a gente entende isso. Né? Então, se você faz com que essa pauta seja politicamente interessante, não interessa, pode ser o cara do PT. Hoje, o estado que mais avançou a lei nível estadual é do PT, é o Piauí. Né? E aí? E é um cara que faz palestra na Europa dizendo que defende empreendedor e liberdade econômica. A gente tem um trecho da votação da lei do Piauí na Assembleia com um deputado do PT defendendo fervorosamente a liberdade econômica. Que é melhor para o empreendedor, que vai ajudar a vida do piauiense. É isso. Né? Se você tem... Mesmo quem você discorda de muita coisa, concordando com você num ponto, você ganhou o debate. Exato. Como explicar, então é isso Marcelo, que a gente tem feito. Como explicar para os movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores que colaborar com essa liberdade econômica, com essa liberdade para trabalhar, vai promover algo que beneficia a todos? É difícil fazer essa junção? Mas quem que você diz que é movimento que defende o trabalhador? Eu digo assim, eu sempre vejo os sindicatos, esse pessoal, acho que não vem com vocês, né? Eles não vão concordar, né? É difícil porque ele vive justamente da regulação. Sim. O que você tem que convencer, e é o mais difícil, porque a gente não tem mídia de massa para isso, o que sobra é a rede social, por isso mesmo querem censurar a rede social. Sim. É convencer o trabalhador. E boa parte está convencida de que o sindicato realmente é só você entrar numa fábrica, né? Já trabalhei numa fábrica, o sindicalista não é um cara bem visto. Ele é visto como o quê? O parasita, que não faz nada, que vive às custas de ficar inventando greve. Eventualmente ele consegue lá um aumento salarial, mas em geral é um cara mal visto ali dentro. Sim. Então, ainda mais quando tinha o imposto sindical, que hoje não tem mais, mas o STF já abriu a porteira para voltar. Né? Então, tem que ter... Você não ganha todas as batalhas, né, como a Catarina falou aí. Tem lados que vão ser seu adversário sempre. O sindicato sempre vai ser seu adversário.
O cara lobista que quer mais regulação para reduzir a concorrência, vai ser seu adversário. Hoje você tem aplicativo aí, representante de aplicativo, que gostou do projeto do Lula. Por quê? Porque vai reduzir a concorrência do aplicativo pequeno da cidade que você comentou aí. Então, para o cara é bom. Pô, já estou grande, beleza, aprova isso aí. É melhor, porque me dá segurança jurídica, não vou tomar mais processo trabalhista. Porque, claro, o cara vai ser MEI, mas dane-se que o cara vai pagar mais imposto. Então, se depender só também do aplicativo grande, ele também... Não libera também, né? Então, você tem que pensar aí na massa, né? Na verdade, a gente está defendendo o direito difuso aí, da imensa maioria da população de poder ser livre para trabalhar, para pegar um aplicativo, para ter uma saúde melhor, que a saúde também é extremamente regulada no Brasil, ter educação melhor, que a educação privada em todos os estados é melhor que a pública. É isso. É isso que a gente tá defendendo. É isso que a esquerda não quer. O mais pobre e o menos favorecido. Sim. E a esquerda não quer isso porque se você está andando pelas próprias pernas, você não precisa do Estado. E fica muito mais difícil vender o discurso deles se você não tem necessidade dessa ajudinha que eles dão e se você só paga o imposto e vê que não está recebendo nada de volta. E, Marcelo, você citou essa questão do Senado, que é a preocupação deles para 2026. Saiu, eu não sei se foi essa semana agora, semana passada, uma pesquisa, se não me engano, do Datafolha. Não sei se vocês acompanharam essa pesquisa, falando que mais de 50% da população brasileira é de direita. Que a maioria das pessoas que eles pegaram os dois espectros, né? E a maioria falou, eu sou de direita em comparação à esquerda. Eu nem confio muito nessas pesquisas, mas se a pesquisa já está mostrando que a maioria é de direita, imagina que até seja muito maior essa quantidade. Você acha que... Como que isso pode influenciar as eleições ou o futuro do nosso país, tendo em vista isso, que a maioria da população é de direita? E qual você acha que vai ser o movimento deles? Eu vejo muito essa questão da censura, né, como prioridade desse governo, para conseguir virar isso. Porque eu vejo que eles estão com essa preocupação, né? Assim, primeiro tem que ver a pesquisa. Eu trabalhei com pesquisa, né? Então, eu sei que pesquisa é um negócio muito fácil de manipular, se você quiser. Então, por exemplo, dependendo de como você pergunta, a pessoa pode ter entendido que tá perguntando se eu sou uma pessoa direita. As pessoas não entendem. Mas eu acho que não, eu acho que se eles fossem tentar manipular, ia ser pro outro lado, né? Também. Né? Não, mas eu digo, às vezes a população não entendeu o que você está querendo perguntar, né? Porque senão você não teria um Lula eleito, né? Se fosse a imensa maioria de direita. Mas o Lula foi eleito com uma pauta mais de direita, né? Prometeu picanha, ele tá prometendo capitalismo. Não, que é o discurso da esquerda maquiado, né? Sim, o que ganha mais barato dele era o quê? Eu vou subsidiar mais Bolsa Família. Da Bolsa. Né? É isso, é subsídio, é o de sempre, não tem muito o que fazer. Então, eu também não tenho um pé atrás com pesquisa, em geral. Tem o fato do Lula ele ter estourado a bolha, né, da esquerda, então tem muita gente, principalmente no Nordeste, lá eu morei um tempo no Nordeste, vota no Lula porque ele é nordestino. É isso. Então, o cara ele é de Pernambuco, então vou votar no cara que é nordestino. Isso acontece muito. Inclusive a esquerda vai ter um problema bem grande o dia que o Lula bater as botas, porque não tem substituto, né? Sim, o Haddad não pegou, Dilma não... Haddad não pega, ele quer incensar o Boulos, né? É por isso que a disputa aqui em São Paulo é importante. O que você acha? Acha que consegue? Não, acho que o Boulos não tem o mesmo carisma, é muito pessoal, né? É a mesma questão do Bolsonaro. Carisma, né? Carisma é muita pessoa, a conjunção de fatores que deram certo na vida da pessoa. Muito difícil construir carisma, né? Sim. Então, acho que a esquerda tem um problema bem grande aí, o dia que o Lula não estiver mais entre nós. Mas, fora isso, a questão do Senado, como eu disse, é muito importante para 2026. Então, tudo que tem que pensar em construção política é para isso, para o Senado e para a presidência, obviamente, né? Que aí vai ser uma briga de ego eterna, enfim, aí é outra história. E é o trabalho nesses 2 anos que falta a gente mostrar para as pessoas como que é importante elas focarem no Legislativo, no Senado, e também votar certo agora em 24, né? Como a gente falou, vai ter todo o impacto em 26. Então, acho que vai ser um trabalho... Não só, né? Mostrar que você está do lado delas. Exato. A retórica do nós contra eles, não é à toa que o Lula usa, e o Bolsonaro usa também, ela é muito usada porque funciona, né? Sim. Então, assim, você está do lado do cara que defende, do cara togado que defende censura ou de milhões de pessoas podendo falar à vontade?
Você está do lado do cara pagar um pouco menos de imposto ou do judiciário ter 86 bilhões de reais de aumento, que é o cara que já ganha 40 mil por mês fora penduricários. Então, são coisas assim que a gente tem que mostrar que ele está defendendo, e é verdade, né? Não está nem mentindo. Ele está defendendo o cara que está ali, trabalhando, pagando imposto dele, quer ter uma vida melhor para ele, para a família dele. É isso que a gente defende. Só que a esquerda diz que defende isso e é muito melhor no marketing, nesse sentido, do que a gente. A gente comunica muito mal, às vezes, né? A gente comunica mal e a esquerda tem muito mais veículos, né? Tem quase todas as mídias, massa. Globo, hoje em dia, chegou num nível ridículo aí, do William Wachter perguntando que raio que aconteceu com a Globo, né? Porque eu trabalhava lá, não era assim, agora está um negócio surreal. A universidade é tomada pela esquerda, então, ainda mais no nosso modelo favorece isso, né? A universidade, boa parte é estatal, sabe por que o cara na universidade estatal vai defender menos Estado? Não faz nem sentido. Sim. Então são muitas estruturas aí que é difícil quebrar, né? E o jeito que a gente conseguiu furar foi a bolha por meio das redes sociais, né? Então não é à toa que está essa caçada aí às redes sociais por causa disso, né? Foi o único espaço em que esse discurso tem capacidade de atingir mais gente, ainda que não esteja nem perto de uma Globo, né? Sim. Mas só o fato de atingir mais gente já incomoda o outro lado, né? Você conseguir difundir as ideias, né? Descentralizar elas. E esse ano, por exemplo, né, eu tenho uma palestra que eu estava até fazendo agora, aqui antes do podcast, eu vou estudar em 2 lugares, provavelmente depois mais gente queira me chamar para falar sobre soluções liberais para municípios. E aí entra a liberdade econômica, mas entra diversas outras questões, essa questão do transporte que eu falei, essa questão da saúde, por que raio tem que ficar divulgando, abrir mais um posto de saúde? As pessoas estão preocupadas com quantos postos de saúde tem na cidade ou se eu demoro 10 meses para ter uma consulta ou 2 meses? Exatamente. Sim. A quantidade de médico que tem no posto, nos postos. Questão de convênio, né? Como se o prédio lá, a infraestrutura, significasse alguma coisa. E na verdade ela está preocupada com o atendimento, se ela vai ser bem atendida, se não vai demorar 16 anos para conseguir a cirurgia, como estão divulgando aí, a mulher demorando 16 anos para ter um tumor e consegue uma cirurgia de 16 anos, né? E aí, dependendo da cidade, compensa mais você comprar vaga na rede privada do que você manter um posto de saúde. Exato. Não, e essa questão da saúde eu vejo muito aqui. Eu moro em Indaiatuba, né? Mais ou menos 1 hora aqui em São Paulo. E eu vejo esse ano eleitoral, agora um monte de gente falando, a gente precisa de mais um hospital em Indaiatuba. Como assim mais um hospital em Indaiatuba? O que a gente tem nem funciona direito. Você quer mais uma estrutura lá pra ficar sucateada que não vai funcionar? Só que aí se você falar isso, gente, a gente precisa de mais um, a gente precisa arrumar o que a gente fez. Então você é contra a saúde? Então você é contra o mais pobre? Tipo, foi isso que eu falei. Tem o custo de um hospital pra manter aquele elefante. As pessoas não compreendem. Ele não tem custo, né, Lorraine? Na cabeça não tem custo. Eu gasto só para construir, depois ele não tem custo. Sim, e o que a gente tem já não funciona. Você quer mais o que a gente tem não tá funcionando. Vamos primeiro arrumar e fazer funcionar? Não é uma solução melhor? Como você falou, comprar vaga no privado, muito melhor. O Dória aqui, quando ele foi prefeito, no primeiro ano, antes da mosca azul, da ambição presidencial morder ele... Que loucura que foi o Dória. Loucura, né? Você perdeu no marketing. Ele fez isso, né? Por um ano ele ficou comprando exame na rede privada, ele zerou a fila de exame da cidade de São Paulo em um ano. Que massa. Por que raio eu vou ter 50 mil postos de saúde para isso? 10 mil laboratórios? Porque dá voto. É claro que, assim, é o mundo ideal do liberal, somente o libertário? Não, né? O ideal é ser totalmente privado. Mas aí você ter 10 mil postos de saúde do SUS e ter 5 mil privados, né? Porque o privado vai ser mais eficiente, que funciona e que realmente atenda o mais pobre, é muito melhor. Com certeza. Educação, a mesma coisa. Dificuldade para abrir uma escola, burocracia gigante para abrir uma escola. E tem muitas... Você vai numa favela, numa periferia, tem gente que dá aula para pobre em casa. O pobre paga, o pai paga para ter aula decente de português e matemática. Sim. Só que essa pessoa não pode ser regularizada, porque para abrir uma escola você tem que ter a biblioteca, tem que ter não sei o que dos bombeiros, não sei o que da vigilância. Então, por que não desburocratizar isso também? Permitir escolas menores, privadas, creche privada, como tem muitas aí, muita creche na periferia, que é a senhora que cuida de 5, 6 crianças em casa. Sim. Por que não regularizar tudo isso? Sim. Então,
E aí Tem você vai na bastante escola curso pública, liberal. a escola tá caindo aos pedaços, né? Eu estudei escola pública, né, a vida inteira, ironicamente, né? E Hoje essa... defende privatizar a universidade que eu estudei, que é a USP. Né? Então, o pessoal fica meio bravo quando eu falo isso. Imagino. Então, falando, não, defende privatizar, pode vender. E essa questão da educação, para quem estiver assistindo, tem um livro muito bom sobre isso, que é o The Beautiful Tree, A Bela Árvore, que ele traz justamente como escolas nas zonas mais pobres do mundo, escolas ilegais, privadas, são melhores de $1, com custo de $1, do que a escola pública. E o pai, pobre, miserável, preferia pagar a escola privada de $1 do que colocar seu filho na escola pública, porque sabe que ele não aprende nada lá. Então, assim, isso tá comprovado que funciona, né? Que o privado funciona e que o público não. Ah, mas como fica mais pobre? Também, essas escolas comprovam isso. The Beautiful Tree, tem um monte de vídeo no YouTube também, do autor explicando como funciona, que é muito bom. Mas é como a gente fala, eu acho muito difícil. Não precisa matar o estatal, né? Até porque é difícil você convencer as sim. pessoas de cara. Mas facilita o privado. Exato. Exatamente. Se você é O contra, Estado, pelo menos permita. Bota tanta burocracia no privado para depois dizer, mas ainda bem que você tem o SUS. Sim, mas é quase impossível você abrir um plano de saúde. Sim. Abrir um hospital, então, impensável, alguns milhões de reais. Posto de saúde, clínica, agora tem clínica muito popular, caro. mas ainda assim, né, já ajudou muita gente. Mas ainda assim, poderia ter muito mais. Não tem, porque falta uma certa segurança jurídica em algumas coisas. Então, é a famoso meme lá, né? Ele te quebra a perna e depois te vende a muleta. Te vende a muleta. Então, é isso, né? Esse é o discurso que a gente pode fazer, até para o município, para falar, não, mas a gente tem a solução para o teu problema, né? Sim. A solução é deixar que você ajude a resolver o problema. É isso. Eu vi pessoas pagando R$50 para terem aula. E a criança, em 3 meses, aprendia mais do que 1 ano na escola. Com certeza. Porque você está voltando, esse é o modelo de tutor, que tinha lá na Grécia Antiga, né? Você tinha uma pessoa que educava a pessoa naquela matéria, né? Então, só que isso não interessa muita gente. Interessa o cara que quer doutrinar a escola, né? A criança na escola, não interessa o professor de escola pública, que eu acho um negócio bizarro, o debate da educação no Brasil só se fala do professor, nunca se fala do aluno. Sim. Seria o cliente ali daquele serviço. Mas não interessa o cliente pro público. Você está preocupado com mais educação, você está preocupado com mais salário para o professor, porque você nunca fala do aluno. Exatamente. Então, tem muita coisa que dá para a gente debater em muitas áreas. Mas aí não interessa, né? Porque o político que vai lá e inaugura uma escola toda bonitinha, ele tem voto. E o político que faz o trabalho do dia a dia bem feito é esquecido. Você não percebe a coisa que deixou de faltar. Você percebe a escola bonitinha que ele tá lá inaugurando. Que daqui 4 meses 4 anos vai estar sucateada. Mas aí ele não vai ser mais o político que vai estar no poder, né? Se joga a conta pra frente, continua jogando a conta pra frente até que uma hora essa bola estoura. Mas aí as pessoas reagem a incentivos, né? Isso também vale para o político. Então, se você tivesse... Eu pensei nisso agora, seria uma ideia boa, inclusive. Difícil de fazer, né? Um grande mapa para monitorar, por exemplo, não quantidade de hospital e posto de saúde, mas quanto tempo leva para fazer um exame na cidade tal. Exato. Pronto, aí tu dá incentivo para o cara fazer no privado, porque ou ele faz no privado ou ele não vai resolver no público. Porque o tijolo não interessa. Não interessa quantos tijolos tem na cidade, interessa quanto tempo está demorando. Então, você muda incentivo. A gente teve funcionário público que reclamou com a gente presencialmente, em reunião, assim, mas vocês estão fazendo um negócio, essa lei de liberdade econômica que parece uma competição, não pode ser competição. Meu amigo, eu falei para ele, meu amigo, é uma competição, exatamente, porque se o cara não abrir na tua cidade, ele abre na do lado, que é mais fácil. Então, é uma competição, não interessa o que você acha. Então, se você não vai facilitar, tudo bem, a gente divulga que a cidade tal não vai facilitar a vida do empreendedor. Tá bom, prefeito? Não, peraí, vamos conversar. Veja bem. Veja bem. O resultado é que a cidade aí avançou a lei. Então, não tem jeito. Às vezes tem que usar algumas artimanhas, né? Não, é um incentivo, né? Então, Exato. Você cria incentivo para o cara fazer a coisa certa, né? E é engraçado, porque a pessoa que defende isso... tudo bem, a pessoa defende escola pública, defende sistema de saúde público, ok. Você acha que isso é melhor? Então vamos deixar a pessoa livre para escolher e ter as duas opções? Exato. Se você já tá falando que isso é melhor, você não vai ter problema. Entendeu? Eu só tô pedindo a liberdade para escolher, não tô pedindo para acabar com esse. Não, tudo bem, se quer deixar lá, deixa. Mas dá a escolha pra pessoa. Não, mas aí não pode. Ué, por que não pode? Você não acha que o seu é melhor? Então não vai ter problema em aumentar a liberdade. Aí não quer, né?
Engraçado. Nem a discussão do homeschooling, né? Que a gente até apoiou. O homeschooling foi ridículo. Até avançou na Câmara, mas parou no Senado. Uhum. Senado. Se você tem senadores que apoiam essa pauta, a pauta avança. Sim. Então, que é isso? Ok, tudo bem, não quero mexer na escola pública, mas por que o pai não pode ensinar o filho em casa? Uhum. E você pode expandir o homeschooling, não precisa necessariamente ser o pai, você pode contratar um professor para ensinar o filho em casa. Por que não pode? Porque tem que ser só dentro da escola estatal, do modelo do MEC, blá, 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 porque ficaria muito claro que o modelo não funciona. Exato. Você chegar num nível tipo Estados Unidos tem 5 milhões de alunos em homeschooling. O Brasil tem o quê? 2 mil, 10 mil, eu acho, o último número que fizeram lá. É nada, né? Perto da população. Porque a insegurança jurídica é muito grande. Agora, se você facilita a vida da escola pública, da escola privada, do homeschooling, do cara na periferia dando aula em casa, aí vai ficar cada vez mais claro para, essa escola pública aqui, talvez a privada ali funcione melhor, né? Meu filho aprenda mais. Acho que não tem coisa que o pobre valorize mais do que educação de filho. Ele gasta o dinheiro que tiver, educação e saúde. Né? Então, assim, se você facilita, fica claro que o estatal não funciona. E aí mais gente optaria pelo privado. E aí não é interesse do cara que está ali no ensino estatal que mais gente vá para o privado. Porque no último caso vai fechar a escola dele. Ele vai perder o emprego, vai perder a mamata e por aí vai. Perder o emprego não perde porque a maioria é funcionário público concursado. Efetivo, né? É efetivo, mas o cara vai ser remanejado. Não vou trabalhar mais na escola do lado de casa, tenho que trabalhar na escola da periferia. Né? Então, tem toda uma questão envolvida de interesse próprio das pessoas também. Sim. O mais pobre tem tudo que a iniciativa privada, que o mercado fornece, capitalismo. Que é um celular, uma televisão. Eu vi uma pesquisa esses dias, 98% das casas no Brasil tem fogão, e se eu não me engano, 94% tem uma televisão. Então, o mais pobre tem acesso a essas coisas que o mercado, que o capitalismo fornece, e não tem acesso a tudo que o Estado dá, de graça, que é segurança, saúde, educação e infraestrutura. Tem o exemplo agora no marco de saneamento, né? Exato, que é exemplo melhor que esse. Na época da aprovação do argumento da esquerda que não, mas vai sucatear o saneamento. Metade do país literalmente faz a necessidade de um buraco. Tu tá dizendo que vai sucatear mais? Como, né? Sim. Impossível, né? E o cara que está fazendo isso, ele tá no lugar que é o Estado que cuida. Exato. Cuida. Né? Cuida. E aí foi só, por exemplo, Rio de Janeiro lá, em 2 anos limpou a Baía de Guanabara. Porque o privado, obviamente, ele quer o quê? Levar o serviço dele para mais gente, porque mais gente me pagando, eu ganho mais dinheiro. Ele não quer que mais gente fique sem o serviço. Quanto mais gente tiver o serviço, melhor. Exato. E aí ele tem um incentivo para aumentar o esgoto, aumentar o tratamento de água, que foi o que começou a acontecer no Rio. Mas isso é ruim para o cara que defende o estatal, porque mostra, de novo aqui mostrando minha incompetência, não pode, não. Tem que proibir isso, né? Sim. E o pessoal não entende que isso é bom para a população e bom para as empresas também. Então é uma via de mão dupla, né? Pessoal, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a Catarina por me acompanhar mais nesse episódio, aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe para a gente espalhar essas ideias de liberdade, espalhar mais esse trabalho do Liberdade para Trabalhar, que é extremamente importante. E, Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco. Queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos ouvindo até aqui. Eu que agradeço, Lohane, Catarina, pelo espaço. O recado é sigam as redes sociais do ILISP, que a gente vai divulgar as novidades lá, do fórum. O fórum eu já falei, já dei um spoiler, né? Não está lá ainda. Então, um spoiler, né? Deu um spoiler. Mas tem a novidade da plataforma nos próximos dias, outros projetos novos que a gente vai fazer. Sigam lá e a gente está à disposição. Quer ajudar, quer trabalhar de alguma forma, só manda mensagem por lá. De vez em quando a gente abre umas vagas pagas também, então a gente divulga por lá também, pelo LinkedIn. Legal. Legal. Muito obrigada, Lô. Muito obrigada, Marcelo. Vez. Até a próxima, Ferrenhos. Até mais, Ferrenhos. Até a próxima. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.